Os dons espirituais estão acessíveis a todos os trabalhadores do campo. Os dons espirituais estão acessíveis a todos os trabalhadores do campo, que outrora pode otorgar para uma pessoa necessitada o socorro de Deus. O socorro de Deus. Tem alguns lugares que não pode só ir com palavras, tem que ir com poder e autoridade. Tem algum lugar que não pode ir só com balelas de palavras, porque demônio não se rende. Tem puxos fazendo mais coisas do que homens que dizem alega de Deus não está fazendo. Como vamos delegar o socorro para uma geração que está precisando deste socorro? A mulher aqui do fluxo de sangue, ela teve algo natural igual qualquer mulher de dentro de Israel. Essa mulher, ela teve qualquer coisa natural. Quando chegasse o seu dia, isso era dentro de Israel, ela tinha que se apresentar diante do rabino, diante do sacerdote, e o sacerdote iria lhe examinar, porque segundo a lei, em Levítico capítulo 15, essa mulher seria completamente imunda durante 7 dias. O dia que o sangue começa a jorrar, isso seria natural dentro de Israel, completamente em todas as mulheres. E as meninas que tivessem a idade para o seu fluxo também seria natural. Mas na história dela foi completamente diferente. A história dela, ela passou 7 dias. E no 8º dia ela foi se apresentar diante de um rabino. O rabino viu que as suas hemorragias não tinham parado. E aí causou para ela coisas piores. Qual foi essas coisas piores que causam para ela? Foi que João, foi que Marcos, quando vai narrar a história dessa mulher, vai dizer que ela tinha muita propriedade. Marcos, quando vai narrar a história dessa mulher, vai dizer que ela tinha um conforto imenso. Marcos, quando vai narrar a história desta mulher aqui, vai dizer que ela tinha muitos patrimônios. E todo homem, toda mulher que tiver muito dinheiro nos tempos atuais, ela fica rodeada de muita gente, querendo beliscar um pouco daquilo que tem. Isso é natural. Até então vir uma doença que ele possa entender, que ela possa entender que o seu dinheiro, que o seu ouro, que sua prata não vale de nada. Mas ela, antes de ter essa hemorragia declarada pelo rabino, ela tinha muitas propriedades. E desta propriedade que ela tinha, ela ouviu a parte do rabino. Quando ela vai, depois de 7 dias, o rabino lhe diz, lhe declara: você é imunda. E quando declara que ela era imunda, no 8º dia, ela já está sentenciada, que não pode mais viver em sociedade. A primeira mudança, ela está sentenciada, que ela não pode mais ir para o templo de Herodes adorar. A terceira mudança, os pontos geográficos dela são totalmente marcados. Marcado por quê? Porque ela, inclusivamente, não vai poder mais ficar à vontade entre sociedade e nem ir para nenhum canto. O que estava escrito acerca de uma mulher que tivesse o fluxo de sangue é que tudo que ela tocasse ia ser imundo. Ela seria uma pessoa que causaria um constrangimento. Se eu entrasse dentro de um ônibus lotado, eu entrava, mas ela com hemorragia não podia entrar. Ela era completamente barrada. Isso significa que iria trazer para ela constrangimento no seu psicológico também. E estava lhe matando aos poucos. A lição que essa mulher do fluxo de sangue, ela traz para nós, é a sua perseverança de querer ser curada. É a sua resistência de querer ver o seu quadro da sua história mudada completamente. Aí entra completamente a história de Marcos. Quando Marcos diz que ela fazia 12 anos que padecia do fluxo de sangue, eu vou lembrar logo de Jesus, quando iniciou seu ministério com 30 anos. E se nós colocarmos 30 menos 12, quantos anos dá? 18. Significa que Jesus tinha 18 anos de
diagnosticada com fluxo de sangue. As possibilidades eram zero, mas o que ela fazia, como ela reagia mediante seu fluxo de sangue, mostrava a vontade de viver, mostrava a vontade de sobreviver. Ela pegou todos os seus terrenos, ela pegou todos os seus dotes, ela pegou tudo aquilo que dizia que ela seria bem sucedida na vida, ela pegou tudo isso que dizia que ela era rica, mas não tinha saúde. E aqui a sua riqueza fica de lado porque não tinha saúde. Não adianta ter patrimônio e não ter saúde. E não adianta ter saúde, ter dinheiro e não ter Jesus. É um contraste muito grande. E ela vem demonstrando isso. Ela tinha dinheiro, mas não tinha saúde. Mas só que no primeiro século aconteceu algo surpreendente. Alguém foi autorizado por Deus dizendo: você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso para Jesus e legalizando o seu ministério. 18 anos ela estava brigando. Ela pegou ouro e pegou prata. Sobre ouro e sobre prata. Eu tenho umas declarações aqui a dizer. Houve um período na igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ela nasceu do Calvário, quando ela nasceu totalmente fora de si, quando ela nasceu para ir para os campos e fazer as suas execuções, expulsar demônio, ressuscitar mortos, ressuscitar e levantar paralítico. A igreja nasceu assim. Os 12 foram para uma missão. Eles voltaram alegres porque paralítico começaram a andar. Eles voltaram alegres porque mortos começaram a ressuscitar. Eles voltaram alegres porque viram a proeza acontecendo. Aí eu entro para os 70. Foram também para uma grande obra nas cidades que eles passaram. A igreja que nasceu aqui, nasceu desfazendo as obras de Satanás. E não tinha capeta que resistisse. Aí quando eu olho para o contraste da igreja daquela época para a igreja de hoje, que olha ouro e prata, glória a Deus, uma deficiência encontro. Membros congregados da parte eclesiástica são belos por fora, secos por dentro. Colocam eles dentro da Nigéria, colocam eles para lutar contra as sortes espirituais. Eles visam dinheiro, mas não visam transformação. Essa mulher, ela tinha propriedade e foi buscar as medicinas da época. E as medicinas que ela foi buscar na época, foi buscar entre os médicos. E que eram os médicos? E que são os médicos de hoje para nós? São pessoas altamente qualificadas para tentar nos diagnosticar e nos dar alguns remédios para que nós possamos ficar curados. Ela gastou tudo que tinha, foi até a pobreza, mas não conseguiu sanar a sua hemorragia. A igreja que nasceu aos pés do Calvário foi a igreja que Jesus deixou. Os 12 discípulos, as 12 colunas, menos Judas, foram preparados para impactar o mundo. E todos depois dele tinham que estar preparados para impactar o mundo também. Se nós formos pegar no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os discípulos fazendo o seu papel bem direito. Existiram homens capazes que desceram até a Samaria, por nome Filipe. A igreja que nasceu depois do Calvário foi a igreja que nasceu para fazer a diferença. Filipe desce em Samaria, e em Samaria que ele desce, está escrito lá desse jeitinho: demônios são expulsos, curas acessíveis estão acontecendo. Depois de Filipe veio os primeiros imperadores, e os primeiros imperadores na história do cristianismo mostra que provocou entre aqueles cristãos uma grande perseguição. E esses cristãos não eram movidos nem por ouro e nem por prata, eram
Constantino foi para uma guerra. E nesta guerra que Constantino foi, Constantino viu que tinha poucos exércitos. Constantino viu que tinha poucos soldados. Olhou para o reflexo do sol, viu como se fosse um prego X, o nome de Cristo. Colocou nos escudos o nome de Cristo e venceu a guerra. Nesse período, a igreja ela estava completamente sendo perseguida, sem ouro, sem prata, mas tinha o Cordeiro de Deus, tinha o auxílio de Deus, tinha a proteção do Senhor. Quando abria a boca e colocava a posição de mão, algo extraordinário acontecia. Quando Constantino começou a colocar dinheiro dentro da igreja, começou a organizar, a urbanizar, até hoje o ouro, a prata tomou lugar do Espírito Santo. Até hoje há umas dificuldades. É por isso que nós chamamos reformadores, porque o ouro e a prata tomou lugar. Tudo aquilo que ela tinha, ouro e prata, começou a negociar com os médicos e não lhe solucionava os problemas dos seus fluxos de sangue. Mas escute, a igreja que nasceu no Calvário foi a igreja que Pedro e foi a igreja que João aprendeu. Ele estava indo para as portas formosas. Um paralítico que sempre pediu na porta formosa ouro e prata, nunca resolveu a paralisia dele, mas foi pedir a dois homens que nasceram no Calvário, cheio da graça, e pedir a ele: eu quero ouro e prata. João colocou a mão no bolso, Pedro colocou a mão no bolso e puxou: não tem ouro, não tem prata. Aí um deles disse: o que eu tenho te dou, levanta, levanta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estão tentando acabar com o evangelho puro. Estão acabando com a essência do evangelho. Verdade. Levanta. João e Pedro levou o socorro de Deus para o homem impossibilitado de andar. Ele andou, tinha 40 anos de idade, entrou dentro do templo, vibrante, saltitante, estava ali, operando e agradecendo a Deus. O socorro que o mundo precisa é do evangelho puro e de poder. Escuta. Glória a Deus. Diz a sentença lá, livro de Marcos, que ela pegou todas as suas propriedades e gastou com os médicos, indo a pior, a pior. Indo a pior e a pior. O que aconteceu? É que passou-se 18 anos. E ela diz a história de Marcos, a observação dele, que ela não desistiu de jeito maneira. Por mais que o tempo vinha se passando, por mais que as impossibilidades dela vinha se passando, por mais que ela pensava que não ia mais ter jeito para ela, ela sempre estava lutando, lutando, lutando e lutando. Algo diferente aconteceu na sua vida. Qual foi esse algo diferente que lhe aconteceu na sua vida? A primeira coisa que aconteceu na vida dessa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, vou dizer a você, foi que ela ouviu a popularidade de Jesus. A minha Bíblia vai dizer: e a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Capítulo 4 de Mateus, você pode conferir na sua Bíblia, que quando Jesus começou a operar muitos milagres e maravilhas, a popularidade, a fama de Jesus correu por todo o território. Eu estou dizendo que Jesus não só levava a palavra, Jesus levava a palavra e a autoridade. O apóstolo Paulo chegou entre
evangelho, de transformar e de recuperar a gente. Ele diz que não foi só com palavra, foi com poder e autoridade. Mas o que acontecia entre os grandes? Havia pessoas que tinham membros completamente de ammunição, eram membros completamente que eram poucos, não saía o braço completo. Aí o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, ele orava e os membros se desenrolavam. O evangelho que o apóstolo Paulo aprendeu está certo. O evangelho que o apóstolo Paulo estava ensinando estava correto completamente. E por onde ele passava, ele levava o socorro de Deus. Por onde ele passava, levava o socorro de Deus. Por onde ele passava, levava o socorro de Deus. Aí ele disse: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Enquanto estiver em mim, estarei pronto para levar o socorro de Deus. É pelo ouvir. Ouvir que a fé cria dentro do coração. Alguém passou e disse a ela: este homem que está entre a multidão, aqui que a igreja perdeu a essência também. Este homem que está entre a multidão, alguém está centralizando para ela Jesus. Para a mulher do fluxo de sangue, alguém está centralizando para ela Jesus. Esse homem que está entre a multidão, ele ressuscitou um morto. Ei, esse homem que está entre a multidão, ele disse para uma jovem: levanta, ela já estava morta. Quem falou para ela estava centralizando Jesus. Sermão cristocêntrico. Este homem que está entre a multidão, ele ressuscitou um homem que havia 4 dias que estava morto. Ei, quem estava dizendo para ela, estava dizendo mais ou menos isso. E esse homem que está entre a multidão, esse homem sim, fez milagres e milagres. Surdo passaram a ouvir, mudo passaram a falar. E ela começou a ouvir, mas ouvia acerca de Jesus que fazia. As comunicações hoje do século 21 não centraliza mais Jesus. Diz carro, diz moto, diz que você vai ganhar um terreno, diz que você vai ganhar uma propriedade, mas não diz que Jesus é o Salvador da humanidade. Fala de muitas coisas. Existiram 17 profetas, e esses 17 profetas falaram acerca da necessidade do povo. O povo está tendo uma necessidade de ouvir acerca de Jesus, igual aquela mulher do fluxo de sangue estava com a necessidade de se curar. E aí os profetas, os comunicadores de hoje estão só negando esse socorro para as pessoas que estão precisando. Essa mulher do fluxo de sangue só teve um posicionamento depois que ela ouviu acerca de Jesus, depois que alguém falou acerca de Jesus para ela. E o Marco vai dizer que ela estava na sua imaginação, ministro, se eu tão somente tocar na rola do seu vestido. Imaginação dela. Imaginação dela. Quando ela ouviu falar de Jesus, a imaginação veio logo: se eu tão somente tocar, porque ela era proibida de estar entre multidão. Ela era proibida de estar perto de qualquer pessoa. Ela era proibida completamente de tocar em alguém. Se ela tocasse, esse alguém ficaria do tempo que foi tocado até a tarde imundo. Então ela estava proibida. Mas o que levou essa mulher a reagir? O que levou essa mulher a ir em busca de Jesus? Daquilo que ela ouviu. E eu pergunto para os pregadores de hoje: o que estamos anunciando? O que estamos pregando? Temos 7,8 bilhões de habitantes. E não tem nenhum outro nome debaixo do céu que o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo.
Não tem. Me mostra qualquer estrelas atuais. Pregadores cobrando 3 mil reais. E o nome que leva o homem para o céu é de Jesus. E o nome que leva o homem para o céu é Jesus. Nenhum demônio vai ouvir o teu nome e vai sair do corpo da pessoa. Nenhum demônio vai ouvir o nome de nenhuma estrela e vai sair do corpo da pessoa. A briga está errada. Os estados estão falando mais alto. Mas quando se ouve no nome de Jesus, os demônios saem. E a igreja do século 21 perdeu isso. Perdeu essa autoridade. As enfermidades nunca vai sair no nome de fulano, ciclano e betânio. As enfermidades que os discípulos expulsaram foram no nome de Jesus. Glória a Deus. Todas elas foram no nome de Jesus. Todos os grandes homens da terra que impactaram a sua nação e seu povo levaram homens e mulheres e crianças aos pés de Jesus, mas nunca tiveram estado na história. Se aquela pessoa que estava pregando acerca de Jesus quisesse a sua participação, e ela dizia: é Ele que cura, é Ele que faz o milagre, é Ele que faz as coisas acontecer, é Ele. Quantos anos? 18 anos, é Ele. 12 anos, é Ele que faz o milagre acontecer.